Essa é a parte 3. Como eu disse, comecei e vou acabar hoje mesmo. Tá escuro, mas dá para ver ainda o meu rosto um pouquinho. E o mais importante é o que você vai ouvir e compreender. Então, entendeu o que eu quero dizer desde o início, mas eu reconstruí a história para vocês entenderem mesmo. Não é apenas, eu não quero dar apenas uma dica rápida. Eu quero reconstruir a história para vocês revisarem o plano. E se você não está entendendo nada do que eu estou falando, mas teve curiosidade para chegar até aqui, é porque você tem vontade de aprender. E no canal você tem todas as respostas para as perguntas que você deve estar fazendo ou ainda nem fez. Tem tudo isso no canal. É só você vasculhar o canal aí com força de vontade que você vai compreender. Vai nas playlists, vai no campo do YouTube, digita o nome do canal, canal Reino Eterno, mais a palavra-chave e você vai ver se tem o tema que você procura ou não. Mas as playlists, elas estão bem mais organizadas do que antes. Então é só você ir na playlist, tá bom? Eu tô com um refluxo aqui. Ok, entenderam? Entenderam por que as 70 semanas ainda não se cumpriram? Por que você tem que fazer uma conversão do literal para o espiritual? De fato, um decreto foi dado, uma casa de Deus literal começou a ser edificada, acabou, mas as 70 semanas ainda não se cumpriram. Então Deus estava realmente profetizando uma casa de Deus que seria o corpo humano. E aí tem vários pontos dentro do profeta Zacarias que nos ajudam a entender isso. A profecia dos 7 castiçais, dos 2 raminhos de oliveira, que são os 2 ungidos do Senhor enviado por toda a terra, já nos ajuda a entender isso. Porque essa profecia foi dada com o objetivo de animar as 2 casas de Israel para elas terminarem a edificação. E como eu já disse antes, estou repetindo, essa profecia voltou a aparecer no Apocalipse 11 e não pode ser por acaso. Então isso já é um exemplo de profecia cíclica. Entendeu? E como nós estamos falando de ciclos, perceba o seguinte, em Zacarias é um dos profetas aonde as 3 festas finais se destacam. Porque as 3 festas finais ainda não se completaram. Que são a festa da trombeta, a festa das trombetas, a festa da expiação e a festa dos tabernáculos. E essas 3 se encontram no livro de Zacarias. Uma está em Zacarias 9, onde Deus fala que será tocada uma trombeta e o Senhor será visto sobre os filhos de Sião, ou seja, arrebatamento. Não que a igreja vai ser arrebatada na festa das trombetas. Ela é arrebatada na última trombeta. E quando toca-se a última trombeta, a festa da expiação já está aí e está completa. E depois da festa da expiação, nós temos a festa dos tabernáculos. Como que termina o livro do profeta Zacarias? 3 vezes o Senhor fala de festa dos tabernáculos, lá em Zacarias. E ali ele já deixou bem claro para a gente que quando a festa dos tabernáculos, aquela que estava na mente dele, aquela que seria o ciclo final, o cumprimento final, não aquela que se fazia uma vez por ano de maneira cíclica, mas aquela que estava na mente dele, aquela que representa a realidade. Todas as nações terão que subir a Jerusalém para adorar o rei. Essa que ele está falando. Então não é à toa que em Zacarias aparecem as 3 festas e acaba justamente com a festa dos tabernáculos. O dia da expiação está lá em Zacarias capítulo 3, que é a visão direcionada para o sumo sacerdote Josué, onde ele fala que vai tirar o pecado da terra em um só dia. Todos naquela época sabiam que Deus tirava o pecado do povo todo em um só dia, era no dia da expiação. Então, embora eles não entendessem tudo, embora Zacarias não compreendesse tudo, Zacarias começou a compreender que vai ter menorá, que vai ter dia da expiação, porque o Senhor prometeu tirar o pecado da terra em um só dia. Eles começaram a perceber que sempre tinham 2 pessoas. Zacarias não era bobo, irmãos. Ele só não tinha todos os livros da Bíblia como nós temos, as explicações do Novo Testamento, o próprio livro do Apocalipse, mas Zacarias percebeu que ele era uma testemunha do Senhor e Ageu era outra, que ele estava profetizando
em destaque ali, né, em primeiro lugar, para os principais do povo, para os líderes, que eram dois, Zorobabel e o sumo sacerdote Josué. E essa profecia, como ele mesmo falou no capítulo 8, foi direcionada para animar todo o povo, a casa de Judá e a casa de Israel. E está escrito isso lá que eu estou falando. Então Zacarias começou a entender essas coisas. E hoje, para nós, essas profecias evoluíram, porque o livro do Apocalipse nos ajuda a entender a evolução de tudo isso. Compreenderam? Então tá aí, gravei mais uns 5, 6 minutos e agora eu posso fechar o assunto. Então, no tempo da Pérsia, nós temos mais esse exemplo de profecias cíclicas. Eu vou continuar esse assunto, tá? De profecias cíclicas em um outro momento. E aí eu vou linkando para vocês, tá bom? Deixem nos comentários me falando se vocês entenderam, me falando se vocês lembram desses assuntos no canal. Eu já falei isso antigamente, mas não dessa maneira. Agora eu estou falando de maneira mais profunda. Vocês entendem? Que eu estou recapitulando assuntos anteriores do canal, mas de maneira mais profunda e acrescentando coisas. Perceberam isso? Porque a gente não pode ficar sempre nas mesmas coisas. Embora as mesmas coisas sempre ditas, sendo as coisas do Senhor, sempre elas terão uma função. Mas o Senhor quer nos levar para águas mais profundas. E nós temos que conseguir fazer isso. Entender, né? Você tem que sair de 1000 côvados, ir para 2000, ir para 3000, ir para 4000 e não retornar, como teve que retornar o profeta Ezequiel. Porque Ezequiel estava no tempo dele, nós estamos num tempo onde é depois do Senhor Jesus. Nós temos que avançar esse rio profundo e nadar até chegar no templo de Ezequiel. Tá bom? Então é isso, irmãos. Valeu por ter assistido. Peço a colaboração de vocês com aquelas questões do canal, de inscrição, compartilhar o vídeo. Eu sei que ficou horrível essa parte 3, mas é assim mesmo, eu não vou ficar com muita frescura. Vai assim mesmo para o canal. O importante é a fala. E eu vou voltar a falar disso. Pode esperar que logo eu volto a falar de tudo isso. Tá bom? Então tá, Deus abençoe. Fiquem na paz.